Então, bora lá, bora Vamos para o nessa. nosso último tema da semana. E hoje, bom, como a gente sugeriu, né, para a gente seguir com a série, mas não recebi nenhum feedback, então É, a gente vai postergar esses próximos temas. sim. E o tema que a gente traz hoje foi um cenário que eu vivenciei hoje. Eu perdi algumas horinhas à tarde aí resolvendo esse problema, que basicamente é compartilhamento de dados no communities com sharing settings. Isso aí. Primeiro eu quero dar o cenário, né? O cenário era, eu tenho uma conta, essa conta tem um contato relacionado e essa conta tem dois objetos que Customizados. estão customizados, que vêm de pacotes, não é da própria org, né? É um pacote, são dois objetos que vêm de pacote. Sim. E esses objetos não são mestre detalhe, eles são só Lookup. relação com lookup. É. Ou seja, qual que era o problema aí? Visibilidade. Eu estava no Communities precisando listar registros, ou ele estava usando no Apex without sharing, ou seja, sem regra de compartilhamento e o usuário poderia ver tudo, ou eu teria que fazer alguma regra de alguma forma maluca É, para conseguir chegar nesse acesso a dados, né? o A caso, o caso sugestão. é, o caso para desenhar melhor, para a gente não desenhar melhor essa parada. A gente precisa mostrar todos os dados desses dois objetos que vêm de pacote em um grid dado a conta. Então, a conta é o objeto que Dado vai do usuário, na controlar verdade. dado Na do verdade, dado usuário. do usuário. Sim, mas quem tem acesso a esses objetos são os contatos relacionados a essa conta. Essa conta, uma só, sem mestre detalhe. Então, cada objeto pode ter N contas, ele pode estar em N contas, e a conta pode ter N objetos. Se ele era de lookup, né? O problema era, a gente precisava mostrar por usuário os registros desses dois objetos por pacote. E com o without sharing, ou a gente mostra tudo, ou a gente tira e não mostra, só mostra o que é seu. Só que precisa mostrar Só os detalhando contatos mais o cenário, relacionados, né? A não. gente, a gente tem um componente customizado que a gente Uhum. especifica uma query e Isso. ele traz os dados dessa query. Então, por isso que a gente estava usando o with sharing, ou seja, com as devidas permissões, ou seja, o usuário só poderia visualizar de fato o que ele tem direito. Uhum. Só que a um dado momento surgiu uma alternativa de, vamos pegar a conta do usuário, passar por parâmetro e fazer um filtro, né? Obviamente que a gente ia quebrar toda a funcionalidade do componente, não era isso que era Uhum. esperado, uma vez que o componente foi criado para poder exibir dado de qualquer registro e não somente desse registro em específico. O Arthur teve todo um trabalho de customização desse componente para deixar ele dinâmico, para fazer com que ele tivesse acesso a qualquer dado, exibisse em um grid dentro do community qualquer informação, né? Uhum. Então a gente não queria quebrar essa mágica acontecendo, né? Porque É, justamente era o propósito do componente quando a gente criou. Ser um componente dinâmico que eu poderia passar qualquer tipo de query ali que iria exibir os dados para mim, né? E se eu tivesse que exato. chumbar um ID de conta ou um parâmetro ou qualquer coisa do tipo, eu E ia obrigar, né? quebrar todo o brinquedo ali, né? Uhum. Bom, então esse era o cenário, a gente precisava exibir isso, e o problema era que ou a gente via tudo com without sharing, ou a gente não via nada com with sharing. Ou a gente quebrava o brinquedo. Quebrava o brinquedo, né? É. E aí eu recorri, né, à ajuda do meu amigo Guilherme Monteiro, que a gente ficou aí, acho que quase uma hora quebrando a cabeça com communities, e, e tratava-se de uma configuração dentro do communities de permissões. Eu nunca tinha feito essa configuração antes, nem sabia que. Eu sabia que ela existia, mas não sabia chegar ali, né? Sim. Que é o sharing settings. Então, dentro do communities, você consegue criar uma forma de compartilhar dados da sua org para dentro da comunidade, né? Então, Uhum. basicamente, eu tinha um usuário, esse usuário ele estava associado a uma conta,
E quando você cria o Sharing Settings, você fala para qual perfil você vai estar disponível e você fala qual objeto você quer compartilhar. E uma vez que você seleciona esses objetos, ele dá para você a opção de fazer um match. Então você fala, olha, toda vez que você pegar um usuário da conta, um usuário, contato, conta, ou seja, da conta do contato do usuário, você faz um match com o campo do objeto que você selecionou, que é a conta, por exemplo. Sim. Né? E aí, quando isso for igual, você permite compartilhar. Eu achei que essa regra de compartilhamento ela é muito mais fácil do que a regra de compartilhamento que a gente faz lá no OWD, na regra no Sharing Rules, porque Sim. lá você não tem nada parecido do tipo, se o usuário for isso, se o usuário for, a conta do usuário for isso, porque você não tem esses cenários, né? Então eu achei que foi bem mais fácil de fazer esse compartilhamento do que eu imaginava, né? Eu estava imaginando, inclusive, como que eu ia fazer isso lá do outro lado. Só que se eu tivesse feito lá, do outro lado não ia funcionar. Porque Sim. lá é para compartilhar registro entre o usuário Salesforce com o usuário Salesforce. Né? E o que a gente estava precisando ali era compartilhar registro Salesforce com um usuário de community. Exato. Então era uma configuração específica do community. Né? Dado Então, esse problema, assim, a primeira impressão foi, vai ter que quebrar para mim, vai ter que quebrar o brinquedo, por conta disso. A segunda foi pensar em um public group, mas pelo fato de ser communities e tudo mais, e exigiria uma outra configuração que aí, enfim, como é um pacote, etc e tal, não caberia também nesse caso. Então, eu acho que o jeito seria fazer por esse caminho mesmo, não teria outro, a não ser quebrar, né? Uma parada ou e fazer deixar dinâmico. compartilhamento via Apex também, passou pela minha Algo do tipo, cabeça. sim. Eu tinha para mim que era algum problema de configuração, por isso eu recorri a duas pessoas que eu sabia que teriam visto isso, né? Até como eu falei esses dias aqui, o Guilherme tirou a certificação de Share Visibility, então eu sabia que ele tinha passado por algumas coisas desse tipo. Eu pedi ajuda para ele, pedi ajuda para o meu amigo William também. O William falou, no final do dia a gente conversa, mas o Guilherme acabou me respondendo antes e a gente entrou numa call e conseguiu chegar nessa solução. E aí eu faço um gancho até para o último tópico aqui, que justamente assim, a gente não tem como deter todo o conhecimento do mundo, né? Mas a gente tem que saber com quem detém esse conhecimento e com quem a gente pode contar, né? Quando eu me deparei com esse problema, eu imediatamente pensei em dois nomes, que foi o Guilherme e o William. Falei, cara, um desses dois vai ter que ter a solução para me ajudar aqui, né? Então acho que isso é interessante, né? A gente sempre ter alguém assim com quem possa contar, ou ter uma ideia de que aquela pessoa já passou por aquilo, ou montar um cenário assim, né? Tipo, puta, eu acho que esse cara já mexeu com isso algum dia, né? Sim. Hoje Eu acho... um amigo meu que trabalhou comigo numa outra empresa veio pedir ajuda para mim, por exemplo, com um debug que não funcionava. Cara, não sei que erro é esse, tá dando essa exception. E, novamente, então, provavelmente na cabeça dele ele criou um mindset, o Fernando vai me ajudar com isso aqui, provavelmente já passou por algo parecido. E também era de communities, por incrível que pareça. Eu acho que a gente já falou disso, assim, eu também já falei disso algumas vezes, mas eu acho que saber pedir ajuda, talvez tem a hora, né, de pedir ajuda, mas eu acho que isso faz muito parte do nosso mundo, porque puxando um gancho de ontem, de um comentário de ontem também, alguém falou que eu não vou lembrar o nome, mas falaram que tem desenvolvedor que se acha menor porque faz coisas da plataforma, porque não é desenvolvimento e tudo mais. Boa. Se tem esse cara com certeza tem um problema de ego e tudo mais, e cara, pedir ajuda, assim, e saber a hora de pedir ajuda, acho que é muito importante. Tanto quanto você não pedir ajuda muito cedo, porque assim você não absorve o conhecimento, você não apanha o suficiente para lembrar daquilo para sempre. Então acho que apanhar bastante vale bem a pena. Quanto você não pedir e dar aquilo como uma limitação da plataforma, que eu já vi acontecer, da pessoa falar que não, isso aqui não dá para fazer, é limitação, e dá para fazer. É muito comum. Eu escutei, inclusive, hoje, né? É limitação, limitação. Sim. Mas o ponto também é bem isso que o Arthur falou, né?
Uhum. Tinha até esquecido desse tópico. A questão de que, imagina o cenário que eu, como um developer, estava tendo que fazer uma configuração dentro da plataforma, que é algo que a gente já martelou aqui muitas e muitas vezes, né? Sim. Um developer, para ser um bom developer, tem que conhecer a plataforma, né? Ele tem que saber que ali dentro dá para fazer ou como fazer. É óbvio que, como eu falei aqui agora há pouco, ninguém vai saber de tudo, né? Uhum. Mas eu tinha para mim que dava para fazer dentro da plataforma. Então eu já tinha um caminho das pedras, De né? algum Só jeito dava. faltava, só faltava descobrir como. Sim. É, É. Mas vamos algo supor que, aqui, algo que acho não que foi resolvido com programação, né? sim. Mas vamos supor aqui que você não tem ideia de como fazer, assim, saber as pessoas e perguntar ou pesquisar, saber pesquisar é muito importante, porque, cara, com certeza o Fernando vai saber fazer isso todas as vezes que acontecer agora. Assim, todas as Sim, vezes que sim. tiver alguma coisa de compartilhamento, ele vai saber porque ele apoia o suficiente. E assim, no Um nosso dia ponto a dia com. bem importante, né? Que eu finalizei isso, eu falei para a pessoa que estava testando, né? Eu falei, olha, eu consegui achar a solução aqui e tal. Vamos fazer uma call para te mostrar como configurar. Ela falou, Uhum, vamos fazer melhor. Vamos gravar, porque se amanhã alguém precisar configurar ou entender como é que fez, a gente já vai ter isso gravado. Então a né, gente entrou no Zoom, habilitou a opção de gravação e eu fiz o passo a passo explicando o cenário, explicando como configurar, como é que configurava, se o cenário fosse diferente, como é que ia mudar, o que ia acontecer. E isso sim, ficou gravado agora para a gente poder mostrar para outros developers que amanhã ou depois venham passar por isso e até uhum, para quem for configurar a ferramenta depois saber exatamente como fazer esse processo, né? Então, que é uma exato. forma de compartilhar o conhecimento, né? Eu poderia muito bem simplesmente falar, tá funcionando, é isso aí, testa, né? Teste e E toda acabou. vez que precisasse configurar, quem que ia ser o marmelão que ia ficar configurando? Isso ia eu. Sim. Agora não, né? O conhecimento está lá, eles sabem como configurar, pode ser que não lembre, para isso eu tenho um vídeo gravado, só assistir o vídeo de novo. Exato. Então, assim, a gente tem que tirar essa também da cabeça, né, de que, eu tenho que, eu fiz, configurei, testa aí. Às vezes, se você parar para ensinar outra pessoa o que aconteceu, qual o processo, qual a configuração, você já se livra de outros possíveis problemas no futuro, né? Sim. E eu Uma achei que coisa essa também. solução foi a melhor, né? Tipo, gravou, agora está gravado e acabou. Eu acho também que isso também acontece muito, né, no mercado de trabalho, da pessoa querer centralizar o conhecimento nela, porque ela aprendeu ali e ela vai pegar para fazer. E, assim, eu acho isso não tem nem explicação, né? Eu acho que todo mundo sabe que é errado, Eu que deve ter gente que faz, já me mas. deparei com muitas pessoas assim, que É, não passava do conhecimento, não detinha o poder, falava, cara, deixa que eu configuro, fazia, é, testa aí, e o que você fez? Cara, mexi aqui em umas coisas e tal. sim, Eu não sei o que leva a pessoa a fazer isso, se é, ou ela não sabe explicar, ou ela tem medo de perder o emprego, enfim, não sei. é, Cada uma deve ter os seus motivos. Eu acho que vai muito também de soft skill, né, de saber expor um problema, de saber tratar um problema, né? O sim. que mais? Acho que é isso aí, cara. O último, O que que eu... acho que esse é o recado que fica. Tem perguntas? Não, o Greg falou, não tem como ser, Ai, céu. não É tem uma coisa como que eu ia ser bem falar. sucedido se não houver colaborativismo, sim, principalmente uma Sim, tecnologia tão grande quanto o Salesforce. É, sim. é, eu, o Arthur e até mesmo outras pessoas do nosso time, a gente está o tempo todo fazendo essa troca de conhecimento, essa ajuda, né? Muitas vezes o Arthur É, enrosca, cara, pula aqui no Zoom, me é isso mesmo ajuda, que eu ia falar. né? Eu acho que pra gente que é desenvolvedor é muito importante, a gente trabalha com lógica de programação e Uhum. cada um vai ter um jeito de pensar, nós somos todos diferentes, né? E muitas vezes um problema que você vai pegar, você vai por um lado e outra pessoa vai por outro, não quer dizer que nenhuma das duas está errada, só que quando você tem a humildade de sair, ou tirar, ou colocar uma pessoa para olhar, e não, assim, acho que é muito importante, quando você vai fazer uma call, pelo menos eu e o Fernando faz bastante, ao invés de você já entrar e falando assim, cara, não tô conseguindo por causa disso, olha aqui, tipo, isso aqui não vai funcionar,
tipo, já dá o seu ponto de visão inteiro para a pessoa. Se a pessoa não pegar e parar e falar assim, não, cara, eu não quero entender, quero olhar da minha forma, vocês vão chegar numa solução. Então, eu acho que você tem que deixar, assim, você vai pedir ajuda, explica o que está acontecendo, explica o que deu erro, saiba O escutar caminho que fez. saiba escutar a pessoa, porque com certeza ela vai olhar de uma outra forma e pode achar uma outra coisa que você não Uhum. sabia. Então, acho que na hora de você também aprender é muito importante escutar outros pontos de vista, porque a gente trabalha com um ponto de vista, entre aspas. A gente sempre vai olhar um código com nossos olhos, com a nossa cabeça. Mas todos os desenvolvedores vão pensar diferente. Nenhum vai pensar da mesma forma. Então, Tem até uma técnica, né, que é a técnica do patinho de borracha, que é uhum, justamente você explicar o seu código, o seu problema, é, para um patinho de borracha, né? Para alguém é, totalmente sem coração, para alguém que está ali sem saber o problema. E, e a ideia de você explicar para um patinho de borracha é que você vai ter que explicar no mais mínimo detalhe, como se ele não, de fato não soubesse o que está sim, acontecendo. E muitas vezes só de fazer isso, só de tentar explicar o problema de uma forma diferente, você mesmo acaba encontrando a solução, né? sim. Garanto que muitos de vocês já devem ter passado por isso, de estar com um problema, chamar alguém para ajudar e na hora de começar a explicar, né, achar uma Já solução ou vai. achar o que estava Uhum, acontecendo de errado. Comigo e com o Arthur já aconteceu várias vezes, né, da gente falar, direto. puta, cara, tô com um problema aqui, me ajuda. E começar a explicar o que está acontecendo Acabou. e, puta, achei o erro. Né? Uhum. Então, é É muito porque comum isso. como eu falei pro Fernando, a gente trabalha todos os dias programando e uma hora que você tá nisso, você para de olhar o simples. Acaba que Uhum. você faz as coisas, tem coisas que você faz no automático. Você, sei lá, vou criar uma variável. Você não vai nunca imaginar que o nome da variável tá trocado. Ou isso não passa pela sua cabeça, porque você está todo dia ali fazendo, então já tá na mente, né? Uhum. Mas o que acontece muito é você cometer esses erros, ou então algum erro de lógica simples, ou alguma coisa que seja difícil, mas você não conseguiu perceber ali na hora. E, cara, eu acho que saber pedir ajuda nesses casos é sempre muito O importante. último erro que eu passei parecido com esse foi exatamente isso. Né? Foi um erro de digitação. No meio da variável tinha um V perdido. E não dava erro, porque, como é JavaScript, a variável não precisa Uhum. ser declarada antes. A partir do momento que você instancia ela ali, ela já vai passar a valer. E, e não funcionava de jeito maneira. E eu tinha um código muito semelhante funcionando. E um código espelho dele que não funcionava. Cara, por que aqui Exato. funciona e aqui não funciona? Aqui funciona e aqui não funciona. Né? E, Indignado. e tentando explicar o problema para o Arthur, eu cheguei na variável com um É, problema com nome diferente. Né? Um simples, um V perdido que não dava nem para perceber no meio da variável, é, fez com que eu perdesse horas, cara, horas procurando o problema e faz revisando e olhando o parte. código e para descobrir São, que é, tinha um é V nesses perdido. casos, é nesses casos que você pensa, cara, não é possível, eu não nasci pra isso, velho. Porque, pelo menos no dia a dia, cara, todo dia você, às vezes você ama desenvolvimento, quando as coisas estão fluindo, você tipo, nossa, eu amo, nasci pra desenvolver, eu sou o cara. Do nada, você fica 5 horas pra descobrir que você esqueceu um A. E aí, nessa É o você que a gente falou, o que a gente fica tem, louco. a gente tem até brincado, né, com o nosso amor com o Light no Web Component, ele tá assim, aquela montanha Nossa, russa. Tem hora que a gente ama é, demais, tem hora que a gente fala, caramba, que treco não é burro. Tem hora que a possível. gente volta a amar demais de novo. Então tá uma Exato, montanha russa. Bom, vamos aos é isso comentários aí. aqui. A Lana falou, esse lance de centralizar conhecimento tem um pouco de falta de confiança do próprio Taco e de maturidade. Concordo, cara. Passar o conhecimento te ensina mais, pois você tem que entender o assunto e saber passar, foi o que o Cleiton falou. O Irã falou, a Uhum, vontade de aprender tem que ser maior que o medo de perguntar. Mais do sim. que isso, correr atrás antes de perguntar para não virar uma muleta. Boa. Eu estou É, isso sempre também num case que teoricamente não é de minha alçada, mas quero aprender para poder ensinar também. Isso aí, cara. comentando sobre a muleta, eu tento evitar sempre de pedir ajuda sem ter tentado, porque, cara, porque você não quer, assim, eu e o Fernando brinca muito com isso, então se a gente acha um erro que seja um erro besta, assim, cara, com certeza você vai ser zoado, então isso ajuda a você tentar tudo mesmo, pra você não ir com nada faltando, nenhuma peça faltando. Então acaba ajudando isso.
eu pessoalmente pratico muito para não pedir ajuda sem ter tentado de tudo, olhando de algumas visões, né? Eu acho que tentar é sempre importante, porque é justamente aquilo. Se você apanhar muito, você não vai esquecer. Se você apanhar pouco, hoje você vai pedir, amanhã você vai pedir, depois você vai pedir, e assim você nunca vai saber. Como ele falou, é a famosa muleta, né? Uhum. A gente vai usando ela como pode, né? É. O Guilherme falou, vixe, acontece sempre isso, acho que é em relação ao patinho, né? De você mostrar um problema e depois descobrir a solução, que é exatamente o que você está falando aqui. Isso aí. Só um último tópico aqui, só para finalizar isso, né? Às vezes a gente se depara com problemas que a gente tem que pesquisar. A gente até já falou daqui, mas me veio à cabeça, eu resolvi falar, né? Uhum. Também faz muito parte disso, a gente já trombou com desenvolvedores que tinham dificuldade de pesquisar um problema na internet, né? Ele ficava horas empacado, parado num problema, e quando vinha pedir ajuda, falava, não, já pesquisei, não consigo achar o problema e tal. Eu parava no Google, a primeira Uma pesquisa que eu palavra. falava, o primeiro link era a solução do problema, né? Então, Uhum. um ponto quando a gente se depara com um problema desse é saber pesquisar pelo problema, né? É óbvio que no meu Sim. caso, no meu último caso lá, não tinha como pesquisar, porque era algo extremamente técnico e que eu sabia que era uma falha humana ali, tá? Então, Uhum. não tem como eu perguntar pro Google por que o meu código não funciona, né? É. Mas tem coisas que é possível a gente pesquisar, né? Então, sei lá, preciso formatar um valor de string para decimal, preciso fazer uma conversão. São coisas que você parou tecnicamente porque você não sabe como fazer, né? Agora, se você tem dificuldade de dizer para o Google o que você precisa, aí é um caso sério, né? Exato. É. Eu acho que o maior É, problema disso daí são as palavras-chave. As pessoas às vezes não sabem encontrar a palavra-chave do que ela procura, né? Ou ou procura, exemplo, então é aquela coisa de, por exemplo, eu preciso, vamos supor, exemplo de hoje, eu jogaria no Google, é, não estou vendo o registro relacionado à minha conta, como ver? É tipo uma coisa, você está descrevendo tudo que você está descrevendo o problema. O Google não vai ter ninguém que passou pela mesma coisa, se não for uma coisa assim que realmente é comum. Não é um uhum, problema comum. Então você não vai achar colocando o problema de fato, assim, o problema literal no Google. é, Então, é, acho que a galera. algumas palavras-chave, né, que a gente tem que usar, por exemplo, no nosso caso, é sempre usar a palavra-chave Salesforce, né? Uhum, Porque se você pesquisar LWC, alguma coisa, vai vir coisas que não tem relação nenhuma com sim, Salesforce. Mas a partir do momento que você coloca Salesforce, LWC e o problema que você está tendo, a chance de você encontrar algo vai ser muito maior, né? E você não precisa ser muito literal com o Google, né? Por favor, como eu faço para... Tem gente que pesquisa fazer. assim, gente. Tem gente que pesquisa Uhum, assim. Como eu faço para criar uma página no Salesforce, sim, né? Essa pesquisa, se você colocar Salesforce, Create, Visual Force Page, você vai chegar no mesmo resultado, né? sim. Mas Então, às vezes a pessoa talvez pensando não nisso, usa a palavra-chave certa, né? talvez pensando nisso, às vezes a pessoa, e isso também a pessoa tem que perder muito. Ela quer algo que seja exatamente o que ela está procurando. E às Uhum. vezes, principalmente no código, é difícil de você achar, né? Então, por exemplo, sei lá, eu estou mexendo com SEO, SL. Eu não vou jogar o que eu quero buscar. Eu vou jogar query SEO, SL e olhar modelos, olhar um caso de alguém que tentou fazer X coisa. Às vezes você acha um caso muito parecido, sim, e facilita muito. Mas muitas vezes você não vai achar nada parecido, mas ali usando o que você precisa. Você só vai precisar entender e passar para o seu código. E aí a pessoa fala que não achei, não consegui, não estou conseguindo porque não está funcionando. Ó, eu já vi isso com você também. Eu peguei esse exemplo, coloquei no meu código, ó, não funciona. Tipo, como assim? Você copiou e colou? Sim, eu só copiei e colei, não está funcionando. Não vai funcionar desse Não, jeito, não né? parou, não parou nem para entender o que está acontecendo ali, né? Exatamente. Então, às vezes, não vai rolar desse jeito. Bom, pessoal, a gente já se estendeu demais aqui. Era essa a ideia. Eu, de novo, quero agradecer o Guilherme Monteiro pela ajuda aí, pela
as horas dedicadas aí nesse problema. Salvou, Guilherme, salvou. Salvou, foi muito útil. E é Fez isso, o meu pessoal. componente útil, não quebrou meu brinquedo. Valeu. Um forte abraço e a gente se vê na segunda-feira, às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera.